Então, gente, voltando, o delegado de polícia foi para o local do fato. Chegando no local do fato, preservou o estado das coisas, chamou os peritos, em regra, o perito de local do crime primeiro, não é isso? E esse perito começa a fazer o levantamento do local do crime, do que efetivamente acontece ali. Só que o delegado também está lá, o delegado também está analisando tudo, né? Então vamos imaginar o que passa na cabeça do delegado nesse primeiro momento. Muito embora isso vá ser depois confirmado pelos peritos, naquele primeiro momento o delegado viu o seguinte, que os móveis estão revirados. E da mesma forma que apareceu na cabeça do delegado essa, enfim, ideia, ela aparece na sua. Ah, os móveis estão revirados? Espera aí, tem lá o corpo, o cadáver, né? Supostamente um homicídio, os móveis estão revirados. Ai, será que foi uma briga? Será que foi latrocínio e não homicídio, né? A janela está aberta. E aí você pensa, e entrou pela janela, fugiu pela janela. Não, podia ser um dia de calor, né? Então pode não ser nada disso. Mas fato é, gente, que cada um desses pequenos elementos que são encontrados na cena do crime e também durante a investigação são aquilo que nós chamamos de indícios. Os indícios estão indicados, a definição do que seria indício está indicada no artigo 239 do Código de Processo Penal. E o que diz o artigo 239? Ele diz assim: considera-se indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, permite por indução concluir-se sobre outra ou outras circunstâncias. Reparem que o artigo 239 tem um erro de semântica. O que significa isso? O legislador, quando foi elaborar o artigo 239, queria dizer uma coisa, mas utilizou uma palavra que não se encaixava bem dentro do que ele pretendia dizer. Ele errou a palavra, mas isso não retira o sentido daquilo que a gente compreende do artigo 239, entende? O artigo 239 diz, novamente, considera-se indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, permite por dedução, por indução, concluir-se sobre outra ou outras circunstâncias. Repare que eu já entreguei o jogo, né? A palavra que está errada é a palavra indução. O correto seria que ali estivesse a palavra dedução. E por que dedução? Porque ninguém induz ninguém a nada, ninguém está induzindo ninguém a nada. O que se está fazendo é o seguinte, eu tenho uma série de circunstâncias provadas que, analisadas juntas, permitem ao delegado deduzir, não é? Sobre outra ou outras circunstâncias. Eu tenho indícios e estes indícios levam a presunções, entenderam? Isso é o que a gente procura todo o tempo durante um inquérito policial. Ocorre que muitas vezes, como no exemplo que eu acabei de te apresentar, o delegado quase que esbarra nas provas, né? Nesses indícios. Então, na verdade, o que você tem é que, veja, tinha um cadáver, isso não é, esse cadáver estava alvejado com disparos de arma de fogo, beleza, a janela estava aberta, os móveis estavam revirados e tudo mais. E aí o delegado vai unindo essas informações, olha, esses indícios, e concluindo sobre o que ele pode ir buscar depois. E aí ele vem fazendo isso, olha. E tudo depende do que vai surgindo como elemento de investigação ao longo do inquérito. Então, eu não posso dizer o que um delegado vai fazer na ordem pré-definida X. Não posso. Realmente, o Código de Processo Penal traz no artigo 6º a indicação de atos a serem praticados por um delegado de polícia durante um inquérito. Então, lá está escrito que a autoridade policial, tomando ciência da prática de uma infração penal, deverá, veja, dirigir-se ao local dos fatos, não é isso? Preservar o estado das coisas até a chegada dos peritos, ouvir o indiciado, não sei o quê, não sei o quê. Gente, só que aquela ordem, ela vai ser realizada, 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 ela vai ser realizada,
se necessário, se possível, isso. Tem inquérito que tem crime que deixa vestígio, vou precisar de perícia. Mas tem crime que não tem. Tem casos em que há vítima, tem casos em que não há. Tem casos em que dá para ouvir a vítima. Tem casos, como no nosso exemplo aqui, que não dá. Isso não é. Então, na verdade, o que o delegado vai realizar ao longo da investigação depende de uma situação de necessidade, possibilidade e utilidade daquele ato, daquela diligência para aquele momento da investigação. Então, eu nunca posso dizer assim, o delegado agora eu tenho certeza vai fazer não sei o quê. Não, tudo depende do caso concreto e do que o delegado entende por necessário, possível e útil. Ou seja, os atos praticados pelo delegado de polícia durante uma investigação são atos praticados de acordo com a sua discricionariedade. Então, cabe ao delegado de polícia avaliar a necessidade, possibilidade e utilidade de um determinado ato, de uma determinada diligência, naquele momento da investigação. Então, diferentemente de um processo, um inquérito não tem uma sequência rígida de atos. Tudo vai depender do caso concreto. Não existe um inquérito igual ao outro. Todos os inquéritos têm suas próprias peculiaridades. Ficou claro? A ordem em que os atos são praticados dependem do avanço de cada investigação. Então, eu não posso pré-definir o que o delegado vai fazer. Ele vai avaliando na medida em que a investigação vai prosseguindo. Então, o que nós temos, vejam, é que enquanto processos são formais, inquéritos nesse contexto não são. Lógico, de novo, inquéritos têm formalidades legais que devem ser respeitadas e tal, papapá, né? Então, essas formalidades legais trazem a noção de que o inquérito é formal, mas não no contexto rito ou procedimento. Nesse aspecto, o inquérito não é formal. Por isso, inquérito não é processo. O inquérito é uma sequência, cadê ela? De atos de natureza administrativa, praticados pelo delegado de acordo com a sua discricionariedade. Ficou claro? Então, qual é a natureza jurídica do inquérito policial? Inquérito policial é procedimento administrativo. Ok? Tranquilo? Bom, o artigo 4º do Código de Processo Penal, artigo 4º, ele diz assim: a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no âmbito das suas respectivas circunscrições e terá por fim colher prova da infração e indícios suficientes de autoria. Então, a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no âmbito de suas respectivas circunscrições. Então, reparem, quando nós pensamos na polícia e na atividade desenvolvida pela polícia, nós temos que nos lembrar que, em relação à matéria criminal, a polícia realiza ou pratica atividades de duas naturezas. Então, existe aquela atividade ostensiva da polícia. E o que é isso, gente? Atividade ostensiva. Vejam, a gente fala em polícia ostensiva quando a gente se refere àquela polícia que está na rua, fardada, dando cara a tapa, garantindo a paz social, a ordem pública e tentando evitar que os crimes sejam praticados. Vejam, quem realiza essa atividade, em regra, é a polícia militar. A polícia militar é aquela polícia aparente, aquela polícia que está na rua, aquela polícia que é reconhecida pelo membro da população como sendo um policial e que ali está para resguardar e garantir a paz social, a ordem pública, né? E, novamente, tentar evitar a prática de crimes. O problema é que esse policiamento ostensivo, que é a polícia de segurança, que é praticado pela Polícia de Segurança, novamente, regra PM, a Polícia Militar, não é suficiente. Muitas vezes, apesar de todo o policiamento ostensivo, o crime é praticado.
E aí, quando o crime é praticado, já não me adianta mais a polícia de segurança, a polícia preventiva. Agora eu preciso da atividade repressiva da polícia. A atividade investigatória. Então, essa polícia ostensiva é a polícia pré-crime. Entenderam ou não? E essa aqui é a polícia pós-crime. Depois que o crime acontece, já não me interessa mais a prevenção. Agora me interessa, em relação a esse crime, veja, a investigação, a descoberta da autoria e da materialidade para garantir que um processo possa existir. Então, é a polícia que tem, é a atividade de polícia que tem por finalidade colher elementos para viabilizar um processo perante o judiciário. Por isso, a gente chama essa polícia de polícia... judiciária. Novamente, gente, a polícia judiciária é, na verdade, uma atividade. Agora, é uma atividade desenvolvida por que órgão policial? Pela Polícia Civil e pela Polícia Federal. Lembra do que eu disse na aula passada? Que o artigo 144 da Constituição estabelece as atividades policiais e distribui essas atividades entre os órgãos da polícia. E aí lá está escrito que compete à Polícia Federal exercer com exclusividade a atividade de Polícia Judiciária da União. E que a Polícia Civil tem atribuição de exercer a atividade de Polícia Judiciária dos Estados. Então, essa atividade investigativa, que é a atividade desenvolvida no inquérito, ela é realizada pela Polícia Civil e pela Polícia Federal. Agora, o que é persecutio criminis? Vejam, persecutio criminis é o nome em latim para a gente definir persecução penal. Mas reparem, persecutio criminis em latim, que é o mesmo que em português persecução penal. Afinal de contas, o que significa persecutio criminis? Gente, olha só, é só traduzir perseguição do crime. Então, o que é isso, gente? Vejam, todo e qualquer ato praticado com a finalidade de esclarecer um fato criminoso, as provas de um crime, a prova da autoria, enfim, toda e qualquer atividade que tenha por finalidade esclarecer um fato criminoso com todas as suas circunstâncias, é uma atividade de persecução penal. Todas as atividades desenvolvidas, certo, com a finalidade de esclarecer, de elucidar um fato criminoso e todas as suas circunstâncias, é uma atividade de persecução penal. Então, peraí, essa atividade, cadê ela? Oh, Deus, sumiu aqui, o que houve? Essa atividade de polícia judiciária não é uma atividade realizada pela polícia durante o inquérito, atividade investigativa? Sim. Não é uma atividade desenvolvida pela polícia com a finalidade de esclarecer um fato criminoso e todas as suas circunstâncias? Sim. Então, a atividade de polícia judiciária é, com certeza, uma atividade de persecução penal. Só quero aproveitar, estava certo o que estava escrito aqui, só quero aproveitar a mesma página. Então, vejam, a atividade de polícia judiciária é uma atividade de persecução penal. No entanto, gente, eu não posso dizer que a persecução penal é a atividade de polícia judiciária. Por quê? Porque a polícia judiciária é uma das atividades de persecução penal. Mas, para começar, não existem outras formas de investigação? Não existe, por exemplo, a investigação direta por parte do MP? Neste caso, o Ministério Público está exercendo persecução penal. E repare, uma vez oferecida a denúncia, durante o processo, eu também não realizo atos com a finalidade de elucidar um fato criminoso em todas as suas circunstâncias? Sim. Então, durante o processo, eu também tenho persecução penal, realizada pelo órgão de acusação.
Então, se é o Ministério Público o órgão de acusação, vejam, o que eu tenho é que o Ministério Público realiza persecução penal durante o processo. Se é a vítima num crime chamado de crime de ação penal privada, eu mencionei ele para você ontem, vejam, eu tenho que a vítima, então, estará exercendo, se a vítima é o acusador, então, ela estará exercendo a atividade de persecução penal. Então, novamente, o conceito de persecução penal é mais amplo do que o conceito de polícia judiciária, certo? Tranquilo? Então, existem outras formas de persecução penal. É exatamente com base nesse raciocínio que o Supremo autoriza que o Ministério Público investigue. Afinal de contas, o Ministério Público não é o titular da persecução penal durante o processo, então nada impede que ele realize diretamente a investigação. Ok? Tranquilo? Agora veja, de novo, vamos para o artigo 4º. Olha lá o que diz o artigo 4º. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no âmbito de suas respectivas circunscrições. Ana, o que é circunscrição? É um retalho do município. Então, o município é dividido em bairros, distritos, não é isso? E às vezes aquela delegacia, uma delegacia de polícia, está num determinado bairro e tem atribuição neste bairro. Então, neste caso, esta é a circunscrição desta delegacia, onde ela vai exercer a sua atuação, ok? Então, por exemplo, se um crime é praticado dentro dessa circunscrição, a regra é que ele tenha um inquérito instaurado naquela delegacia, a regra. Mas às vezes existem delegacias especializadas, né? Delegacias de homicídio, delegacias de repressão entorpecente, e assim vai. Então, pode ser que tenha uma delegacia especializada, tá? Então, voltando. Então, reparem, artigo 4º. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no âmbito de suas respectivas circunscrições e terá, por fim, colher prova da infração e indícios suficientes de autoria. Gente, qual é a finalidade do inquérito policial? Colher prova da infração e indícios suficientes de autoria. Pronto. Colher prova da infração e indícios suficientes de autoria. Ok? Ana, eu já li que a finalidade do inquérito é viabilizar o exercício da ação penal. Bom, até de alguma forma, já que a função da colheita de provas da infração e indícios suficientes de autoria é exatamente permitir que o Ministério Público, com a justa causa, ofereça a denúncia. Não é isso? Então, realmente, eu até posso dizer que, vejam, uma das funções do inquérito é garantir a colheita dos elementos que permitam o oferecimento de uma denúncia ou de uma queixa, ou seja, viabilizar o processo, viabilizar a ação penal e tal. Mas vamos lá, gente, é possível que um inquérito seja instaurado, imagine essa hipótese, o inquérito foi instaurado, e aí esse inquérito teve o seu curso normal de investigação, e num determinado momento é colhida a prova da infração e indícios suficientes de autoria. O inquérito alcançou seu objetivo. Aí esse inquérito é remetido ao Ministério Público. E quando o Ministério Público vai oferecer a denúncia em face do possível infrator, verifica que o infrator morreu. Repare, o inquérito alcançou seu objetivo, embora não tivesse acontecido a denúncia, né? Então, a função precípua, a finalidade principal do inquérito é colher prova da infração e indícios suficientes de autoria. Se vai ter denúncia ou não no futuro, é uma outra discussão. Ok, beleza, gente? Então, voltando para lá. Vamos lá? Então, primeiro, finalidade do inquérito, certo? Agora, quem são, gente, os destinatários do inquérito policial? E aí, vejam, por destinatário do inquérito, nós vamos nos preocupar com o artigo 10 do Código de Processo Penal. E o que diz o artigo 10 do Código? O artigo 10 traz o prazo do inquérito, lá no caput. Mas o que nos interessa para a questão do destinatário está no parágrafo 1º do artigo 10. Só que a gente não pode, na verdade, ali não está propriamente o destinatário, eu tenho que conversar com você sobre o que está escrito ali. Então vejam, o artigo 10, parágrafo 1º, diz o seguinte, que concluído o inquérito policial,
a autoridade policial fará um minucioso relatório e remeterá os autos de inquérito ao juiz competente. Então, realmente, no artigo 10, parágrafo 1º, está escrito que o delegado deve remeter o inquérito policial diretamente para o juiz. O grande problema, de novo, é que o Código 1941 e tal, vejam, a Constituição de 88, e aí eu não vou escrever de novo aqui a letra do artigo e tal, mas no artigo 129, inciso 1º, diz que a ação penal pública é privativa do Ministério Público. No momento em que a Constituição Federal disse isso, o sistema é acusatório. E o juiz é inerte. Ele tem que ser provocado pelo órgão de acusação. Lembra disso? Então, o que acontece? Quando o inquérito é remetido ao juiz, antes do juiz se manifestar sobre esse inquérito, não tem que falar nada sobre esse inquérito, porque ele é inerte. O juiz remete o inquérito ao MP. E cabe ao Ministério Público, em razão do que dispõe o artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal, definir se o inquérito já apresenta a famosa justa causa. Tem prova da infração? Tem indícios suficientes de autoria? Se os requisitos para o oferecimento da denúncia estiverem presentes, o MP vai oferecer a denúncia. Aí sim, gente, se o MP oferecer a denúncia, oferece a denúncia ao juiz. Beleza, ok? Agora, pode acontecer do Ministério Público pegar esse inquérito policial, analisar e verificar que ainda não estão presentes a prova da infração, os indícios de autoria, está faltando algum outro requisito. Numa situação como essa, se há necessidade de dar continuidade ao inquérito, se há necessidade de dar continuidade a essa investigação, o Ministério Público vai requerer a devolução dos autos de inquérito à delegacia de polícia. E aí o inquérito volta para a delegacia com um novo prazo. No final deste prazo, realizadas as diligências necessárias e requisitadas pelo MP, o inquérito volta para o juiz de novo manda o inquérito para o MP. O MP analisa de novo, verifica se é caso de denúncia, se não é. Isso pode acontecer de voltar para a delegacia várias vezes. Enquanto o crime não estiver prescrito, ou seja, enquanto o direito de punir do Estado não estiver extinto, veja, pode voltar quantas vezes for necessário. Só que chega uma hora em que a gente vê que a investigação não avança. Não adianta, tudo que era para ter sido feito já foi, o que deu para colher já deu, não tem mais como, não está dando para avançar nesse inquérito. Numa situação como essa, quando o Ministério Público verifica que já foram esgotadas todas as chances de buscar provas, nada foi encontrado, não tem ainda prova da infração, não tem ainda indício suficiente de autoria, eu preciso dos dois, vejam, o Ministério Público vai requerer o arquivamento deste inquérito. E vai requerer o arquivamento do inquérito a quem? Ao juiz. Repare, então, que o primeiro destinatário, porque, muito embora o inquérito seja remetido para o juiz, para fins de análise desse inquérito, de analisar, verificar o que vai ser feito ou não com o inquérito, não é o juiz que faz isso. É o Ministério Público. Então, o destinatário do inquérito é o MP, não tenho dúvida. E por que isso? Porque a Constituição de 88 diz que a ação penal pública é privativa do MP. Tudo bem, Ana, mas isso se o crime for de ação penal pública. E se o crime for de ação penal privada, que são aqueles crimes que tem lá no Código Penal, lá embaixo do crime, assim, este crime somente se processa mediante queixa. Neste caso, o que acontece? Neste caso, o inquérito é remetido para o juiz abre vista ao MP, o MP olha e verifica, aí o crime é de ação penal privada. Aí manda chamar a vítima, e entrega para a vítima o inquérito, entendeu? Então não muda muito, né?
Fato é, gente, que o destinatário do inquérito, primeiro destinatário, aquele que primeiro examina esse inquérito para dar, assim, uma solução para esse caso, é o Ministério Público, se o crime for de ação penal pública. A vítima, se o crime for de ação penal privada. Ok? Mas, e aí vamos tomar a ação penal pública como parâmetro, porque ela é a regra. Mas, volta lá, Wendel. Agora é o Wendel mesmo, gente, não vou errar não, não estou errando não, tá? Que eu chamei Ed de Wendel mais cedo, tá? Então vejam, na verdade, então o que a gente tem aqui é o seguinte, muito embora o inquérito tenha como primeiro destinatário o MP, ele também tem como destinatário o juiz. Por quê? Porque se o Ministério Público oferecer denúncia, oferece a denúncia para quem? Para o juiz. E aí esse inquérito vem, a denúncia fica na frente do inquérito, porque o inquérito vira uma prova, vira o suporte probatório da denúncia. Então, o juiz vai analisar a denúncia, vai verificar se o que está na denúncia confere com o que está no inquérito e analisar se é caso de receber essa denúncia ou não. Então, o juiz também analisa o inquérito, mas analisa depois. Primeiro o MP, depois o juiz. Ah, e se o Ministério Público pede o arquivamento? Ele pede o arquivamento ao juiz. E aí o juiz vai concordar ou não com esse arquivamento. Para isso, o juiz vai ter que analisar esse inquérito. Então, eu não posso deixar de considerar o juiz como sendo destinatário do inquérito. Ele também é destinatário. Então, quem são os destinatários do inquérito policial? A gente pode definir dois. O primeiro destinatário, o destinatário imediato, é o MP. Novamente, regra, não é? Porque o crime, regra, é ação penal pública. Mas, se for um crime de ação penal privada, é o ofendido, ou seja, é outro nome que a gente dá para a vítima, é a vítima física, fática da situação. E existe um destinatário mediato, ou postergado. Quem é o destinatário imediato ou postergado? O juiz, que acaba também analisando esse inquérito policial em algum momento. Tudo bem? Tranquilo? Então, finalidade, destinatário. E aí nós já falamos, gente, que o inquérito policial é dispensável. O Ministério Público não precisa de um inquérito, o Ministério Público precisa de peças de informação de onde ele possa extrair a justa causa. E essas peças de informação podem surgir por vários meios. Pode ser um inquérito, pode ser prova trazida diretamente pela vítima entregue ao MP, né? Pode ser uma CPI, pode ser um processo administrativo, pode ser tudo isso. Então, o inquérito é dispensável, ok? Pode existir inquérito ou não. Agora, a denúncia só pode ser oferecida se tiver justa causa. E a justa causa vai ter que ser extraída de peças de informação, ok? E qual é o valor do inquérito como prova, gente? O valor do inquérito é meramente informativo. Lembra do que eu disse ainda há pouco? De que, na verdade, durante o inquérito, o delegado colhe indícios e indícios levam a presunções. Gente, uma presunção, ela permite realmente, muitas vezes, que a denúncia seja oferecida. Até no júri, a pronúncia talvez seja com base em presunções. Mas, gente, para uma condenação eu preciso de certeza. Juízes não podem condenar um réu somente com base no inquérito policial. Lógico que o juiz vai analisar o inquérito. Lógico que o juiz vai verificar as provas existentes no inquérito, mas essas provas sozinhas não servem de nada, porque elas não são verdadeiramente provas. Para que algo seja realmente uma prova, é preciso que esse algo tenha sido colhido com contraditório e ampla defesa. E, gente, durante o inquérito não tem contraditório nem ampla defesa. Então, reparem, os eventuais elementos de investigação ou atos de investigação que você tenha no inquérito, eles têm que ser corroborados, ou seja, confirmados durante o processo, com base em provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Então, juízes não podem condenar exclusivamente com base no inquérito policial. O inquérito tem caráter meramente informativo. Então, ele é dispensável e tem caráter
informativo. E aí, lembra do que eu falei? Que o inquérito não é formal no sentido de rito rígido. A sequência de atos do inquérito, ela não é pré-definida pela lei. O delegado realiza os atos de acordo com a sua discricionariedade. Agora, esses atos têm formalidades legais que têm que ser respeitadas. E quando essas formalidades não são respeitadas? Tá? Próximo bloco.